Olá, nosso convidado de hoje é o meu amigo, né, particular, Potiguara Neto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Gabi. Agradeço em primeiro lugar o convite a você, ao Espia, a todos que nos acompanham. Muito bom. Olha, ele faz parte do projeto Solidariedade da Rede, certo? Exatamente, isso aí. Nós vamos falar hoje de dois assuntos seríssimos que devem ser falados. Nós já teve um programa aqui com o Pedro que falava em relação à depressão, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, não é? O Potiguara vai falar um pouco mais pra gente, até já teve algumas situações, né? Tudo a gente vai falar agora, tá? Depressão e suicídio, que as duas coisas, de certa forma, estão interligadas, certo? De fato, elas têm uma certa ligação, né? Em primeiro lugar, eu fico muito preocupado quando eu vejo a banalização da depressão. Algumas pessoas, quando encontram assim, em algum momento de tristeza, né, em términos de relacionamento, algumas situações, elas ligam automaticamente à depressão. E nem sempre é depressão. Às vezes é uma situação apenas de tristeza, uma situação que eu estou chateado com uma determinada ação na qual aconteceu. E a gente precisa definir de fato o que é a depressão e o que de fato é uma tristeza. A tristeza a gente vai lidar com ela em determinados momentos da vida. É quando a gente vai prestar um vestibular que a gente não consegue alcançar o sucesso, é numa nota. Eu particularmente, Gabi, agora, nesse período da faculdade, eu tive uma situação de tristeza porque eu sou muito exigente em questão de nota. Cobra muito, não é? Exato. Aí eu tive uma nota na média, só que não era a minha média. Que tu queria, né? E aí eu tive esse prejuízo porque faltou 1,5 ponto, eu queria um 9, foi um 8, né? E eu não queria essa nota. Eu fiquei triste naquele momento, decepcionado comigo, só que aquilo não era uma depressão, aquilo era uma tristeza. Era um momento de cobrança, no qual eu queria de fato uma nota mais alta, eu queria de fato ter alcançado sucesso maior, mas aquilo eu vou enfrentar em determinadas áreas. É quando eu for fazer uma entrevista de emprego que eu não for selecionado, que eu não atingi o perfil para aquela vaga. Então assim, a tristeza, ela faz parte da nossa vida, não tem como a gente querer evitar. Agora, quando ela passa, ela se mantém por um tempo prolongado, aí já cabe um alerta, né? A gente precisa entender que a depressão ela não é frescura, né? A banalização dela é o que mais prejudica o tratamento e que as pessoas aceitem, porque, quer chamar atenção. Não, isso aí, oh meu Deus, quem nunca passou por uma situação dessa? No meu tempo, a juventude não tinha problema, no meu tempo, a juventude era tratada de uma outra forma e não tinha essas coisas. A gente precisa entender que não é para chamar atenção, não é frescura, não é falta de Deus, é uma doença. Sim. E como qualquer outra, ela precisa de tratamento, ela precisa de uma atenção. É muito sério, porque essa questão de falar que é frescura, a gente escuta muito. Às vezes a gente até mesmo fala, às vezes a gente não percebe, mas a gente está falando. Né? Tem muita gente na nossa casa, na nossa família, que fica muito triste, a gente não observa. A verdade é que hoje as pessoas não prestam atenção umas nas outras, né? Acho muito normal essa questão de estar muito tempo no celular, porque muitas vezes quem está com depressão ou quem está com esse, não é assim também. Exato. É todo um estágio, tem um começo, né? E aí que tá, porque as pessoas não observam e quando já vão prestar atenção, já chega ou como no suicídio, né? Nos fatores mais graves. Ou quando já está num estágio super avançado, que a pessoa já está completamente tomada pelo aquele sentimento, né? E não tem, às vezes, e também é muito difícil, porque as pessoas acham que assim, tá com depressão, vamos levar no hospital, as pessoas não sabem para quem recorrer e como fazer para cuidar daquela pessoa também. Tem toda essa dificuldade, de fato, né? A quem buscar, a quem recorrer, como identificar. A gente precisa, de fato, desse olhar mais carinhoso, mais atento, mais empático com o outro. A gente às vezes se veste numa beca, se acha que é o juiz da situação, aponta o dedinho lá, que é isso, você tem que agir dessa forma. Se fosse eu passando por isso, não seria dessa forma. A gente precisa entender que cada pessoa, quando enfrentar uma situação, não vai reagir da mesma forma. Talvez se fosse eu, de fato, eu passaria de uma outra maneira. Mas quem de fato está inserido naquela situação, quem está passando pelo problema não sou eu. E às vezes a pessoa está tão triste, tão isolada, que ela se sente amarrada, enjaulada na dor. E ela não consegue vislumbrar nada. E para quem está fora, de fato, é simples de resolver. É um cadeado que está nem apertado, que é só tirar e você sair. Só que a pessoa que está lá dentro, ela não consegue ter essa noção. E às vezes, ao invés de a gente ficar apontando o dedo, diz assim, você sabia que o cadeado está aberto? Já tentou tirar esse cadeado? Já tentou tirar isso que está te prendendo? Às vezes é um relacionamento. A gente está preso num relacionamento, a gente sabe que não deve mais insistir naquilo e fica insistindo. A gente precisa, de fato, tirar esse cadeado, precisa passar por esse portão para se libertar.
É um assunto que deve ser falado todo dia. Porque, querendo ou não, é um tabu, infelizmente ainda é um tabu. Né? As pessoas falam assim, não é. Apesar que as pessoas falam assim, é um problema atual, não é. Já vem de muito tempo, é que agora que as pessoas estão tendo mais acesso à informação, até para saber, né? E hoje já teve casos, eu tenho amigos que tiveram depressão, tem alguns que estão nesse estágio, então assim, é muito complicado, né? Até na questão deles sempre se sentirem sozinhos, eles estão ali com a gente, mas eles estão ali apenas de corpo, mas eles não estão ali de fato, né? E aí a gente fala assim, a gente sempre conversa, é muito importante conversar, né? Mas você tá bem, também ter muito cuidado como se fala com pessoas quando estão nesse estágio, né? Porque qualquer coisa é um gatilho para a pessoa, né? Exatamente. O como falar. Eu preciso entender que a pessoa, às vezes, ela não quer socializar. É um direito dela também. Eu recordo que quando eu passei pela crise depressiva, por um momento de depressão, tinha um momento que eu não suportava ouvir a voz de ninguém. A voz me irritava. Podia ser de quem fosse. Me irritava num estágio que o que tivesse dentro do meu quarto eu queria tacar na parede para quebrar porque estava me incomodando. E às vezes a pessoa não entende assim, a gente quer ficar naquele lugar, sozinho, isolado. Respeito, a gente precisa às vezes ficar ali. Aí as pessoas querem insistir. Não, mas hoje tem o aniversário de fulano, hoje é aniversário da Gabi, tu não vai pro aniversário da Gabi, tua amiga. Hoje não dá pra eu ir pro aniversário da Gabi. De fato, ano passado eu estive, esse ano não dá pra eu ir. As pessoas precisam respeitar o meu momento de isolamento, as pessoas precisam entender que eu preciso daquilo. Agora, é claro, não é porque a pessoa quer ficar só, deixa ela lá, se ela se acabar lá sozinha no mundo dela. Também não é assim. A gente precisa respeitar, esperar o momento oportuno para conversar e dizer, agora pode vir, agora eu posso te ouvir. E aí, nesse momento, você entra em cena, ouve, tira de si essa capa de juiz, fica ali como amigo, como ouvinte. Se puder aconselhar, aconselha, se não puder, apenas ouve, abraça. Se tiver que chorar com ela, chora. É importante respeitar. E quando as pessoas falam assim, é a doença do século XXI, é a modinha agora da galera, da juventude sobretudo. Não é de agora. A gente percebe em relatos históricos, a gente percebe na própria Bíblia, que é um livro histórico, a gente percebe diversos personagens ligados a esse poder superior que passaram. Então, de fato, não é a falta de Deus. De fato, não é para chamar a atenção. É um problema aqui dentro. É uma angústia, é um vazio que a gente não sabe nem como preencher. A gente acorda sem motivação, a gente vai dormir sem motivação. Às vezes, num estresse maior do mundo, a gente fica agressivo. Eu tive essa fase de agressividade, eu fui muito agressivo. Tinha hora que eu não me reconhecia. Então, eu me isolava dentro do quarto, tinha que trancar mesmo, para que eu não pudesse olhar a cara de ninguém, porque se eu olhasse, quando eu ouvia a voz, eu queria agredir. Então, assim, as pessoas precisam entender que o negócio é sério. Sim. E aí, eu busquei tratamento, né? Eu consegui identificar logo no início, só que eu fiquei relutante no começo, né? Tem um certo preconceito de fato, porque assim, por mais que eu já entendesse a temática, num certo grau, quando eu me vi naquela situação, eu disse, não, eu não posso estar vivenciando isso. Não, o Potiguara, não, ele não pode. Então, a minha negação, graças a Deus, foi bem curta, logo eu busquei o tratamento, né? A princípio eu busquei logo um cardiologista, porque eu tive alguns sintomas que davam impressão de que eu ia ter um infarto, e não era a depressão atuando. E aí eu disse assim, não, eu vou buscar atendimento no cardiologista. É o cardiologista que eu preciso. Aí quando eu cheguei no cardiologista, ele confirmou, me indicou para um psicólogo. O psicólogo me atendeu, eu tive diversos atendimentos. Fui para medicação, né? Graças a Deus só tomei um medicamento, ele resolveu logo de cara. Mas existe esse preconceito, sobretudo, em buscar o profissional, em tomar o medicamento. Eu não sou louco, agora vem aí, eu acho que esse cara está equivocado, ele está muito enganado. Eu não preciso disso, Gabi. Não, eu não preciso, eu não vou tomar. Eu não relutei, né? Quando eu fui, já fui mesmo para buscar ajuda, eu tinha noção do que estava acontecendo. E aí, quando ele passou o medicamento, eu aceitei, passei aqueles dias tomando aquela medicação, porque eu não conseguia dormir. Eu conseguia tirar 2 horas do organismo, é incrível. Eu não sentia fome, quando eu sentia fome era uma fome exagerada. Eu não tinha sono, quando eu tinha sono era um sono também exagerado. Então, assim, ficava sempre nesse desequilíbrio. E aí, quando eu busquei ajuda, o tratamento ajudou muito. Assim, a gente precisa entender que o profissional está ali para ajudar. A gente precisa desmistificar de que um psicólogo, um psiquiatra é pá louco. A gente precisa entender que eles são profissionais que estão ali para tratar da nossa saúde mental, da nossa psique, e que por diversas vezes a gente vai ter que dar a mão a ele e dizer, me ajuda a caminhar.
Porque é sempre bom, né? Não é vergonhoso você pedir ajuda a alguém. Não é. Essa questão dos comentários, dessa questão de assim, não, do meu tempo não tinha isso, ou isso é frescura. A gente escuta muito. Essa questão até da própria família, de parentes falarem, não é? Tipo assim, isso aí é só frescura, tá querendo chamar atenção. A gente escuta muito, está querendo chamar atenção, né? Aí a pessoa vai ficando cada vez mais retraída, porque ela não se sente à vontade a falar. E também tem muita vergonha, até medo de falar. Além de escutar esses comentários horrendos, até diz assim, tá ficando doido. Né? Porque a pessoa vai procurar o tratamento. Passa o remédio assim, não, que eu vou ficar dependente desse remédio. Isso vai me afetar. Quer dizer que eu vou... se for, gente, é incrível como tem esse preconceito. Porque não deveria ter uma assistência, não é? E o que falta? O que falta de fato é a assistência, a presença de diversas pessoas. Às vezes os familiares não entendem, mas esse menino tem tudo na vida dele, ele tem todos os brinquedos. E isso é o ponto-chave do negócio. Acha que a pessoa tem tudo. Não é assim, tem a família, aí, por exemplo, tem um trabalho bom, fez o curso que queria, tem toda a família ali, tem um bom relacionamento, tem um bom celular, tem uma moto, um carro que sempre quis, tem uns amigos, mas, gente, às vezes a pessoa só quer uma coisa. E aquela coisa que ele não tem, né? Quer dizer, um carinho, uma atenção. As pessoas ultimamente estão querendo suprir os outros com presentes, não é? As crianças mesmo, muito novas, já ganham um telefone, que já, de certa forma, substitui o pai ali, porque qualquer coisa o menino chora, desenho. Isso ali já vai fazer com que a criança vá se excluindo, tendo uma certa solidão. E de fato o problema não é material, o problema é afetivo. As pessoas precisam compreender, o problema é afetivo. Calma, nós vamos deixar pro próximo bloco, tá bom? Você não sai daí não, que já estarei de volta aqui falando, a gente vai falar sobre mais alguns assuntos e você vai aproveitando aí, já mandando suas perguntas, tá bom? Sai daí. Nós, da Malharia Queda, trabalhamos com sublimações de abadás, camisetas, uniformes profissionais, fardamentos escolares. Não perca tempo e encomende logo o fardamento do seu filho conosco e a logomarca da sua empresa bordada ou estampada. Confecções Queda se localiza na Rua do Sol, número 307, centro de Santa Inês. Telefone para contato 3653-1343. Dificuldade na hora de vacinar e coletar o sangue do seu filho? Agora ficou fácil e divertido. A Clínica e Laboratório Análise sempre inovando e trazendo mais uma novidade para os seus clientes. Somos o primeiro laboratório e clínica de vacinas de Santa Inês e região a implantar o óculos de realidade virtual. Criança chorando e com medo na hora de vacinar e coletar o seu sangue? Nunca mais. Saúde e diversão no ambiente certo. Além disso, temos brinquedoteca e certificado de coragem. Clínica e Laboratório Análise. Há 7 anos proporcionando saúde e bem-estar para os seus clientes. Marketing é a interação de conceitos. O problema não é o produto. Você precisa saber para quem e onde está anunciando. Espia Web TV. Sua TV na mão com alcance mundial. Requintadas ou simples, não importa o seu estilo. O acessório dos seus sonhos você encontra na Safira. Charme, beleza, elegância e estilo. Na Safira tem de tudo que você precisa para se sentir sempre bela. Joias, semijoias, bolsas, relógios, óculos, acessórios femininos e muito mais. O charme que faltava você encontra na Safira. Sempre se reinventando para despertar emoções. Safira, um brilho em você. Rua do Comércio, Santa Inês. Sem motivos para sorrir, a nossa turminha andava tristinha. De repente, sabe o que aconteceu e você nem imagina? Surgiu a doutora Sabrina, fada do dente, que trouxe a fábula e o sorriso perfeito que deixou todo mundo contente. E a nossa turminha adora ir ao consultório contar com seu sorriso uma nova historinha. Tragam seu pequenino para cuidarmos de seus dentes. Fábula Odontologia Pediátrica no Empresarial João Rolim.
Clínica de Estética e Emagrecimento Dr. Ardala Garcia. Inova, trazendo o Clube da Estética. Pagando apenas o valor de R$350, você terá direito a 24 tipos de tratamentos estéticos diferentes, desde corporais a faciais durante todo o mês. Um cardápio variado de tratamentos feitos para você se cuidar e mudar de vida por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue 9836531916. Saiba mais sobre essa novidade. Clínica de Estética e Emagrecimento Dr. Ardala Garcia.